Oi, eu sou a Carol e tá começando mais um vídeo no canal. Gente, o vídeo de hoje é muito especial pra mim, porque eu tô há mais de um ano planejando essa viagem. Então hoje eu vou compartilhar com vocês como eu planejei minha viagem pra Orlando, pra Disney, sozinha. Tudo que eu aprendi, tudo que eu pesquisei nesse mais de um ano, vou trazer aqui como dica pra vocês. E aí, antes de começar, eu vou dar alguns recadinhos. O primeiro, estamos passando por uma onda de calor muito grande aqui em São Paulo, assim, tipo, um horror. Então o ventilador tá ligado, não sei o quanto isso tá interferindo no áudio, mas esse vento aqui é o ventilador, e se eu tirar ele, provavelmente a gente não tem vídeo, porque eu vou estar derretendo. E com isso também, mesmo assim, talvez eu derreta um pouco, né? Estou toda suada, mas vida que segue, vou gravar pra vocês, porque essa é a realidade, né? Estamos nesse momento que tá assim, fazer o quê? Não tem muito o que fazer. E o segundo aviso, né, o segundo recadinho é que eu embarco dia 3 de dezembro, vou deixar vídeo pra vocês nas semanas que eu tiver fora, mas quando eu voltar no dia 20, a gente vai ter um Carol Todo Dia especial com os vlogs da viagem. Então já se inscreve aqui no canal pra você não perder nada e ver na prática como funcionou esse planejamento e esse roteiro que eu fiz. Fechou? Então, recados dados, vamos ao vídeo de hoje. Eu acho que antes de tudo, quando a gente fala de uma viagem para os Estados Unidos, a gente tem que ter em mente passaporte e visto. É super importante, é a parte mais burocrática. Eu até queria fazer a viagem em outubro, mas por conta do meu visto, né, eu fiquei com medo dele não ficar pronto e, enfim, eu acabei marcando para dezembro. No final das contas, teria dado para ir em outubro, mas é sempre importante você ter um prazo de que você possa mudar, assim, sabe, a viagem, ter algo flexível se você ainda não tiver o visto, tá? Eu sei que aqui em São Paulo a fila tá enorme, eu agendei ano passado, eu marquei o agendamento em julho para novembro desse ano e eu consegui adiantar para julho desse ano, mas assim, na sorte, então é um ponto muito importante, é o principal ponto que você tem que pensar antes de qualquer coisa, né? Antes de marcar data, antes de ver qualquer outra coisa, eu acho que é o visto e o passaporte, tá? E aí a segunda coisa essencial que eu diria é você entender a quantidade de dias que você vai poder ter, porque isso vai influenciar sim na sua organização. E para você entender qual data mais ou menos você quer para alinhar as expectativas em relação ao que você vai encontrar nos Estados Unidos e planejar sua viagem direitinho, com os gastos diários e tudo mais. É muito importante a quantidade de dias e a data, tá? Pode ser uma data flexível, como eu falei, mas eu acho que a primeira coisa que a gente definiu é que a gente ficaria 14 dias lá. São 2 semanas, é bastante tempo, então a gente precisava se programar por conta de alimentação, por dia, aluguel do que a gente fosse ficar, carro, gasolina, então todas essas coisas devem ser consideradas. Eu acho que esses 2 fatores é essencial para qualquer viagem, mas aqui para Orlando talvez mude o jogo. E aí agora vamos ao planejamento em si, né, um pouco mais focado em Orlando e nos Estados Unidos, que foi o que eu andei pesquisando e olhando em vários sites, em vários canais e tudo mais. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu falaria é você precisa verificar se vai ter algum feriado durante a sua viagem. Porque, assim, o feriado impacta muito lá nos parques, na lotação dos parques e nas ofertas nos outlets. Então, talvez você saber se vai rolar um feriado durante a sua viagem já muda um pouco a sua programação. Antes mesmo de você definir qual dia você vai para qual lugar, é interessante saber se você vai, na época que você vai, tem um feriado, porque nesse dia, por exemplo, é muito mais recomendável você fazer um outlet ou um dia de compras do que ir para os parques, porque os parques vão estar cheios. Pensa aqui em São Paulo, no Brasil, quando tem um feriado, a galera vai tudo pra praia, basicamente é isso. Então, eles vão todos pros parques, né, já que eles têm essa facilidade. Então, às vezes, os parques ficam mais lotados do que eles já realmente são. Então, em todo o meu planejamento, eu considerei isso. Na época da minha viagem, não vai ter nenhum feriado, então não impactou pra mim. Mas pode impactar dependendo da data que você escolher. E aqui eu nem tô falando de Black Friday, eu tô falando de todos os feriados que possuem no calendário americano.
O nosso segundo item, eu acho que a gente precisa entender a dinâmica de cada parque. Eles são muito diferentes entre si e aqui focado muito na Disney, né? Principalmente são 4 parques, a Universal por enquanto são 2. Então você tem que entender o ambiente, os brinquedos, as datas e horários que podem mudar de acordo com o ano, se tem alguma festa ou não, tempo de estacionamento, quais são os parques mais encrencados. Então tem parques que o estacionamento é muito perto do parque. Tem parques como o Magic Kingdom, por exemplo, que o estacionamento é muito longe. Você leva, acho que meia hora pelos relatos que eu vi, pra estacionar o carro e chegar na bilheteria do parque. Isso muda todo o seu planejamento. E entender também qual o parque mais radical, se isso faz sentido, qual é o parque que tem mais brinquedos que podem fazer sentido para você e para o seu grupo. Então, cada parque tem uma característica muito diferente uma da outra. Então, Magic Kingdom é mais aquele encantamento, sabe? O Epcot tem uma coisa muito legal que ele tem pavilhões de países. O Animal Kingdom tem o Safari. O Hollywood, ele tem a área de Star Wars e de Toy Story. A Universal tem a área de Harry Potter, tem brinquedos mais radicais. Então aqui só falando por cima já deu pra perceber que um parque é muito diferente do outro. E eu acho que isso é essencial para você entender também o tamanho do parque e o efeito que isso vai dar na sua viagem. Então tem várias recomendações de qual ordem fazer e tudo mais. Mas eu acho que aqui a questão não é nem ordem de parque, é entender o que você vai priorizar ou não, qual parque é maior, qual parque é menor, o que dá pra fazer, quais os dias você vai escolher pra fazer cada parque, o tempo que você vai levar. Então, por exemplo, a questão do estacionamento impacta muito. E então eu acho que o segundo ponto é você entender como funciona cada parque e as diferenças de cada um deles. O próximo ponto, né, o nosso terceiro ponto é entender os diferentes tipos de loja que existem nos Estados Unidos, que não funciona como aqui. Lá eles têm nomenclaturas diferentes e estilos de loja diferentes. Eu acho que esse daqui dá até pra mim fazer um resumo aqui pra vocês, diferente dos parques que tem muitos itens pra você entender. Aqui, basicamente, lá eles existem as lojas de... Vamos tentar começar, é mais fácil fazer a jornada do produto. Então, o produto é lançado, ele vai para uma loja de shopping, né? Então, são as lojas do shopping. Se eu não me engano, são 2 shoppings em Orlando, o Florida Mall e o Milena. Eu não lembro de ter colocado outro no meu roteiro, então eu vou falar basicamente desses 2. Então, lançou alguma coisa, uma coleção nova, um lançamento, eles vão para as lojas de shopping. Podem ir para algumas lojas de rua também, né? Loja específica, né, por exemplo, loja da Adidas, pode ser que na loja de rua você ache, mas em premissa, pelo que eu pesquisei, tem um lançamento, tem uma coleção nova, vai pro shopping. Aí, vamos supor que não vendeu no shopping, né, tipo, passou a coleção, não vendeu, eles precisam abrir espaço para uma nova coleção ou para outros produtos. Esses produtos que não venderam vão pro outlet, e aí eles já vão remarcados e com desconto. Aí vamos pensar que não vendeu no outlet, então eles vão para as lojas clearance da própria marca. Então, por exemplo, temos a Adidas clearance, temos Nike clearance. E o que é essa loja clearance? É uma loja ponta de estoque. Então, vão ter esses itens que não venderam nem no outlet e nem no shopping, eles vão também remarcado para as lojas clearance. E aí, se mesmo assim ainda sobrar coisas, porque também tem marcas que não têm lojas clearance, elas vão para as lojas de departamento, que são a Ross, TJ Maxx, Marshalls, várias lojas que tem um apanhado de todas as coisas que não venderam nesses outros lugares, e aí também é um preço remarcado. E aí eu acho que o interessante você saber da diferença desses lugares é que a loja de departamento, a clearance e o outlet provavelmente não vai ter estoque, é o que tá lá. Então muda de dia para dia, muda de loja para loja, não tem como você ter certeza. Então se você quer algo muito específico, você vai ter que correr pro shopping. E aí se você quer achar promoção, talvez uma loja de departamento, uma loja clearance e um outlet sejam mais interessantes para sua viagem. E já entender isso já muda totalmente seu roteiro e seu planejamento de ordem de compras. Eu posso explicar depois um pouquinho como eu fiz o meu.
O nosso quarto item é listas de prioridades. Depois que você entendeu os parques, o tipo de loja e o que dá pra fazer em Orlando, que eu acho que também é um item que você pode procurar, que eu foquei muito em loja e parque porque foi muito da minha pesquisa, é entender quais são as suas prioridades. No meu caso, no caso da nossa viagem, nossa prioridade são os parques e as compras. Então, todas as outras coisas que é, tipo, visitar hotéis da Disney, que são coisas, visitar pontos turísticos, isso vai ficar num segundo plano, porque a nossa prioridade são os parques e as compras. Eu acho que você ter isso em mente ajuda muito você na hora do seu planejamento, de organizar o dia a dia da sua viagem, né? Isso daqui não só para essa viagem específica, para qualquer viagem, mas eu acho que se for seguir uma ordem, eu definiria prioridades agora, porque depois que você entende como funciona cada parque, como funciona cada loja, você consegue traçar uma estratégia. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai primeiro ir nas lojas de departamento e nas clearance, para depois ir no outlet e depois ir pro shopping. Então, porque a gente quer caçar o quê? Ofertas. E os parques, a gente definiu como prioridade fazer um dia de parque e um dia de compras ou um dia de descanso, para não ficar tão cansativo. E a gente tinha na nossa lista de prioridades os parques da Disney. Então, os parques da Disney a gente vai um por dia. Já o da Universal, que não era tanto nossa prioridade, a gente vai fazer os 2 parques no mesmo dia. Então, isso também já mudou um pouco a nossa, o nosso roteiro, porque definir, comprar os ingressos dos parques, como a gente fez, né, essa divisão de um dia de parque, um dia de compra. Se a gente, por exemplo, fosse ir nos 2 parques da Universal, a gente teria que colocar mais um dia no roteiro. Então, eu acho que você tem que definir essas prioridades para conseguir balancear bem a sua viagem, tá? Aí o nosso quinto item aqui é muito específico, né, dessa viagem, que é entender os tipos de filas. Nos parques da Disney e da Universal, cada um tem sua regra, mas resumindo aqui, tem opções de filas mais rápidas e opções de filas normais. E também tem as opções especiais, né? Que são filas especiais. Como assim? Então vamos lá. A fila normal é a fila que você entra, não paga nada por isso, espera a atração e vai na sua atração. Então a gente tem as filas rápidas, que na Disney chama Lightning Lane. E na Universal, eu acho que o que a gente pode falar que aqui que se equipara à Disney é o Express Pass. E aí, o que isso muda? Na Disney, no Lightning Lane, você tem 2 jeitos de acessar o Lightning Lane. O primeiro é comprar individualmente para cada brinquedo. E o segundo é o Genie Plus. Na verdade, você não consegue comprar individualmente para cada brinquedo se você quiser comprar todos os brinquedos do parque. Hoje, a Disney vende um pacote de Lightning Lanes, que é o Disney Plus, que tem alguns das atrações do parque. Geralmente 2 atrações, as 2 principais, ficam fora desse pacote da Disney e aí você precisa comprar a parte. Então, recapitulando, Lightning Lane é a fila rápida da Disney. Você pode acessar com o pacote do Disney Plus a maioria dos brinquedos ou você pode comprar o acesso a um brinquedo específico nessa Lightning Lane na fila rápida. É confuso, é difícil de entender, mas depois que você pega o esquema, né, do que é, fica um pouquinho mais fácil de explicar e de entender como funciona. E aí o Disney Genie Plus, ele te dá acesso ao agendamento dessas filas. Ele não garante que você vai conseguir agendar todas as filas rápidas. Então tem várias regras de horas que começa a funcionar, quantos agendamentos você pode fazer, o intervalo entre um agendamento e outro. É bem específico, então acho que entender tudo isso antes faz total diferença no seu planejamento. Agora, indo para Universal, é um pouco mais simples. O pacote chama Express Pass, que você paga um valor normalmente bem caro, tipo uns $100 e poucos, metade do valor do ingresso mais ou menos, e você tem acesso a todas as filas rápidas. Então, ele é mais caro, mas ele é mais simples, você tem acesso a tudo. E por ele ser mais caro, menos gente compra. O Genie Plus, ele é mais barato, mas você não tem acesso garantido às filas rápidas, você precisa fazer um agendamento. E é isso falando só de filas rápidas e filas pagas e filas normais. Mas também existe a Single Rider, que são filas que pessoas sozinhas conseguem encaixar.
Então, por exemplo, vai sair um carrinho, né, de montanha-russa. Eles priorizam que o carrinho saia cheio. Então, normalmente tem grupos que estão em número ímpar, por exemplo. E aí sobra um lugarzinho. Aí eles chamam a galera da fila do single rider para ocupar aquele lugar e seguir a montanha-russa. Então, para quem viaja em grupos com número ímpar, para quem viaja sozinho, talvez seja interessante pensar nessas filas de single rider que você vai sem o seu grupo necessariamente, até se você for em grupo, se você não se importar com isso, você vai sem o seu grupo, mas você vai mais rápido. As single riders, elas funcionam mais na Universal do que na Disney. A Disney não tem tantos brinquedos com um single rider, mas é uma opção, então vale pesquisar também quais são esses brinquedos para talvez tentar economizar um pouco de tempo de parque. E aí o último tipo de fila que eu lembro aqui são as filas para quem tem criança. Chama Child Swap, Child Switch, alguma coisa assim, não vou lembrar os nomes específicos, eu deixo aqui na tela quais são os nomes tanto na Universal quanto na Disney, mas basicamente é um sistema de revezamento para quem tá com crianças pequenas e vamos supor, tá os pais com as crianças pequenas e um vai no brinquedo, o outro fica com a criança e depois eles trocam pra não precisar pegar a fila de novo. Tem regras específicas, é diferente na Universal quanto na Disney. A gente não vai viajar com criança, então pra gente não fez muito sentido, mas é importante saber se é o seu caso. Tem vários vídeos aqui no YouTube que explicam a diferença de um e outro e como funcionam. Você também pode tentar entrar em contato com a Disney e com a Universal pra entender mais das regras. E eu também sei que tem algumas coisas específicas para as pessoas que têm deficiência e algum tipo de mobilidade reduzida, então vale a pena entrar em contato, tentar ler no blog da Disney e ter mais informações sobre esse tipo de fila, se for pro seu caso. O sexto item, gente, é muita coisa. Planejar uma viagem para Orlando é um surto. Eu disse, estou planejando há 1 ano, então é isso. Mas a sexta coisa é verificar se tem alguma festa especial no tempo da sua viagem. Então, eu planejei uma viagem para outubro ou dezembro, né? Acabou ficando com dezembro. A gente tem as festas tanto de Halloween quanto de Natal nesse período. Então, são festas especiais que precisam de um ingresso à parte na sua maioria dos casos. Principalmente quando a gente fala da Disney, né? Porque a Disney não dá ponto sem nó. Então, obviamente, vai ser cobrado à parte. Só que isso muda o funcionamento do parque, então em dias de festa o parque fecha mais cedo e aí você precisa de um ingresso à parte para conseguir acessar a festa. Então é importante você saber se vai ter alguma festa, se faz sentido para você, porque isso pode mudar o seu planejamento. A gente vai na festa de Natal da Disney, tô muito animada pra isso. Então, ela muda o funcionamento do Magic Kingdom, que é o parque principal da Disney, é o parque que tem um castelo. Então, foi interessante a gente saber disso antes, até pra poder participar da festa e também escolher um dia de parque sem a festa pra gente aproveitar até o final e assistir o show de fogos. Então, tem várias regras diferentes para as festas. Se fizer sentido para você, também tem vários vídeos aqui no YouTube e dá para você pesquisar no site da Disney também, que você consegue mais informações. Eu acho que o sétimo ponto aqui, falando de Disney, é entender as refeições com personagens. Eles têm desde o café da manhã até o jantar, né, passando pelo almoço. E aí tem os personagens, algumas são mais baratas, outras são mais caras. O preço é por adulto, por pessoa, né, tem um preço específico para adulto e normalmente outro preço para criança. Se faz sentido pra você, se você se interessa, é interessante ver isso antes, porque elas esgotam, então você precisa agendar, você precisa reservar, e aí então faz sentido você pesquisar isso antes, entender como funciona, em qual lugar que tem. Então tem tanto nos parques quanto nos hotéis. Então, por exemplo, o Chef's Mickey, que é um café da manhã super famoso, é num hotel, não é no parque. Mas também a gente tá falando aqui de Be Your Guest e Cinderella Royal Stable, que são 2 restaurantes super famosos, que super esgotam. E se faz muita questão, se você faz muita questão disso, se faz muita diferença pra você e pro seu roteiro, se é o sonho da sua vida, é interessante saber antes tanto o preço e como agendar e torcer pra você conseguir agendar. Se eu não me engano, a janela abre 60 dias antes da viagem ou algo assim. Então é importante você se ligar nisso. Pra gente não fazia sentido, a gente preferiu fechar a festa de Natal ao invés de fechar alguma refeição com personagem, mas se fizer sentido pra você, eu acho que é importante você atentar nisso antes de você terminar o seu planejamento de viagem, porque talvez você consiga pra um dia específico e isso mude todo o seu roteiro.
Eu acho que aqui é importante, eu já falei que a gente vai fazer essa estratégia, mas é importante, em 8º lugar, você avaliar, fazer dias de parques alternados com outras atividades. Que seja compra, se for o seu caso, que seja uma outra atividade, ou um dia mais de descanso e relax no hotel mesmo, porque os parques são muito cansativos. Eu disse, eu ainda não fui, mas eu fico imaginando, eu já fui muito aqui no Hopi Hari, aqui em São Paulo, antes no Play Center, sou dessa época, e eu fico acabada no dia seguinte, né? Os parques são grandes, você consegue acessar o mapa do seu celular na sua casa, isso é muito interessante, eu esqueci de falar antes, mas ali pra entender os parques, eu baixei os aplicativos, eu ficava olhando os mapas e entendendo como funciona cada parque. Os parques são grandes, são muitas atrações, é um dia inteiro de parque. O Magic Kingdom você vai acordar muito cedo, sair do parque mais de meia-noite. Então, talvez faça muito sentido você fazer dias alternados, né? Eu acho que vale a pena considerar isso, porque se você for nos 4 parques da Disney, você precisaria pelo menos de 8 dias, considerando fazer um dia alternado de parque, né? 8? 9? Acho que 9 dias, né? Enfim, você vai precisar de mais dias, né? Uma viagem de uma semana, por exemplo, ficaria muito corrido pra fazer 4 parques, se você fizer um parque seguido do outro. Eu acho que é loucura, eu não faria, então a gente vai fazer dias alternados. Eu acho que vale muito essa reflexão e avaliar isso, né, se faz sentido pra você. É mais uma dica, mais uma coisa que talvez nessa hora do planejamento vale a pena você levantar essa questão e ver se faz sentido e se você consegue ficar mais dias, porque eu sei que impacta aqui em alimentação, em hospedagem, aluguel de carro e todos os outros gastos da viagem. Mas talvez por questão de cansaço, para aproveitar mesmo cada parque, faça sentido fazer dias alternados. Em 9º lugar, eu acho que aqui a gente tem que ficar muito ciente que você vai precisar fazer o roteiro do roteiro. Então, depois de tudo isso, depois que você definir, né, todas as coisas, você vai precisar fazer o seu roteiro de parque e entender por qual lado você vai começar. São muitas lands, o parque é dividido por áreas, cada área é temática, algumas ficam cheias mais rápido, outras demoram mais dias, tem áreas específicas para as crianças, então não dá pra você simplesmente só fazer o roteiro da viagem e falar, segunda eu vou no Magic Kingdom, terça eu vou fazer compra, quarta eu vou no Epcot, e não olhar pra dentro do parque, para as especificações de cada parque, por onde começar, os horários, quais são as filas que demoram mais, que demandam mais tempo. Aqui vale também baixar o app, como eu disse, né, já dei essa dica, mas isso me ajudou muito. Baixar o app, você consegue olhar aí da sua casa os tempos de fila, entender como funciona o mapa de cada parque. É interessante você saber disso antes, porque se você chegar lá e não souber disso, você provavelmente não vai aproveitar. Volto de novo à minha experiência aqui no Brasil com o Hopi Hari. Eu sei o mapa do Hopi Hari de cor, então já faço quase guiamento no Hopi Hari, se quiserem aí, tamo aí. Então eu já sabia as estratégias, por exemplo, a gente chegava ou ia direto pra Montezuma correndo, que é a montanha-russa de madeira, pra pegar ela com menos fila, ou fazia todo o restante do parque e terminava nela, porque aí a gente já pegaria a fila e já tinha feito as outras atrações. Então isso é uma estratégia, e você só vai saber se isso faz sentido pra um parque da Disney se você pesquisar e fazer o roteiro do parque. Então, cada parque eu fiz um roteiro específico de qual área a gente vai começar, e se aí der um problema num lugar, qual área que a gente vai. Eu vou fechar o Disney Plus, então isso é uma outra questão pra você avaliar, porque já que você pagou e você precisa agendar, você precisa estar ligado nas regras e isso tem que estar no seu roteiro. É óbvio que aqui a gente não tá falando de seguir milimetricamente o que você colocou lá, mas fazer algumas observações, talvez, de por onde começar, quais áreas irem, quais lugares são mais encrencados, talvez faça sentido pra você aproveitar mais. Eu sei que são muitas coisas, é muito difícil planejar uma viagem pra Disney, como eu disse, eu já tô um ano nessa trajetória, mas é muito gostoso. Eu acho que é a parte mais legal, assim, esse planejamento, é você entender, conhecer, porque faz toda a diferença, né? Como eu disse, a gente viaja agora dia 3 de dezembro, a gente embarca, então eu vou testar tudo isso que eu tô falando pra vocês na prática, e a gente vai ter os vlogs, então voltem aqui depois pra assistir e ver se deu tudo certo. E aí, feito tudo isso que eu falei, que são muitas coisas, ter pesquisado por tudo isso dá trabalho, eu sei,
Mas aí é hora de você finalmente fazer o seu roteiro dia a dia, definir cada dia, cada parque que você vai, qual compra você vai fazer, em qual lugar você vai, se você vai agendar alguma coisa, se você vai a algum jogo de basquete, que a gente também tem isso, essa opção em Orlando, ou algum jogo de algum outro esporte, né? Eu falo do basquete porque a gente gosta, a gente ficou interessado, mas eu acho que a gente não vai conseguir ir. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Mas aí é você colocar o que você vai fazer em cada dia, o dia da chegada, o dia de voltar pra casa, qual vai ser o roteiro de vocês. Eu vou compartilhar o meu um pouquinho com vocês durante os vlogs e depois eu posso voltar aqui e falar o que deu certo, o que deu errado. Gente, eu sei que é muita coisa, eu falei, dá muito trabalho, já falei isso algumas vezes ao longo do vídeo, mas é muito gostoso. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse assunto, deixa sua pergunta aqui. O que eu puder responder, eu falo pra vocês. Se eu conseguir indicar algum lugar pra vocês pesquisarem ou ter mais informações, eu também indico. Eu pesquisei muito sobre isso, então tem muita coisa que eu já acho que já consigo responder vocês, mas também consegui ir atrás, né, e ajudar vocês nesse planejamento que eu sei que não é fácil. Eu já indico aqui o canal do Turista Orlando, eles me ajudaram bastante, então acho que podem ajudar vocês também. E é isso, gente. Se inscrevam aqui no canal pra não perder os vlogs, estou muito animada pra essa viagem. É o sonho da minha vida, então... Ai, tá vindo aí. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tem bastante informação, eu acho que dá pra dar um norte. Se você tá totalmente perdido, mas quer fazer uma viagem pra Disney e não quer gastar com alguém planejando o roteiro pra você, é possível. Como eu disse, deixa aqui um comentário, compartilha com alguém que também quer planejar essa viagem, se inscreva no canal e eu já falei demais, então um beijo. Até o próximo vídeo que eu vou estar fazendo as minhas malas. Tchau! Tchau, gente!